Isso aí, meu nome é Renato e eu queria contar para você um pouco da minha história, pra você entender como é que a gente chega nesse mundo. Tenho 52 anos de idade, morei mais de 20 anos da minha vida fora do país e durante todo esse processo de construção de pessoa, de identidade, de profissão, eu sempre trabalhei com tecnologia e sempre tive muito próximo do que é computador, celular, os upgrades que as máquinas tinham, sempre me chamou muita atenção. Eu me lembro que meu primeiro computador foi um 486 da IBM, e na época eu não sabia muito bem nem montar um computador. Eu lembro que eu peguei essa máquina e comprei duas, inclusive, que era muito barato onde eu morava. Eu comprei duas. Eu fui pra casa, minha esposa colocou umas mãos na cabeça e disse: meu Deus do céu, você endoidou. Não, na verdade, eu tô querendo descobrir como é que isso aqui funciona. E eu lembro de ter aberto aquele case, tirava as placas e colocava um número nelas para eu poder saber como é que eu ia colocar elas de volta e ver se o computador funcionava. E eu fiz isso repetidas vezes. E só para você ter uma ideia, eu instalei o 95 SE, instalei o 98 e daí em diante eu não parei mais de formatar computador. Para você poder entender um pouco de como é que é a minha consciência de tecnologia. Chegou uma fase da minha vida onde a tecnologia ela já não era mais um componente onde eu precisava anotar para saber como é que ela funcionava. Eu olhava para ela e eu sabia exatamente como é que ela funcionava. E eu comecei a aplicar essas tecnologias na minha própria vida. E como é que eu fui observando todo esse modelo de vida? Eu olhava, por exemplo, a dificuldade da minha esposa. Nós temos 3 filhos, né? E minha esposa tinha aquela rotina de mulher do lar e eu estava desempregado. E pela manhã a gente levantava, então ela ia cuidar da casa, ia fazer o almoço, ia varrer a casa, ia limpar a casa. E ela sempre dizendo: olha, precisava comprar tal coisa. Preciso comprar um rodo melhor, porque aquele rodo é melhor para poder limpar. E eu não consegui entender porque é que um rodo é diferente do outro. Tem um rodo que você tem que puxar ele. Tem um outro que o pessoal chama de esfregão, outro chama de... Pô, eu nem sei muito o nome dele. Você coloca ele no balde, aperta, ele gira pra caramba, aí você usa ele pra poder passar o pano e usa ele pra poder secar. Isso é tecnologia, isso é automação de serviço. Imagina que ela passava um tempo jogando a água, um tempo esfregando, um tempo puxando a água. Com essa tecnologia, ela faz uma coisa só de uma vez só. Então isso é automação. E como a automação é uma coisa que está presente, comecei a observar, por exemplo, e eu não sou pioneiro nisso, comecei a observar que os meus clientes tinham problemas com ferramentas de automação. A gente queria um site perfeito, um site que desse resultado, e aí você precisava conectar uma API. A API é uma automação, você precisa conectar um chatbot, é uma automação, é uma espécie de automação. Mas isso também, embora trouxesse algum tipo de resultado, não eliminava o gargalo dele, porque o gargalo dele não estava no front das ações, estava no back das ações. Ações primárias, como por exemplo, pega a planilha de não consegue, né? De insumos aí pra gente poder ver. Aí tinha que baixar aquela planilha, colocar um filtro, subir pra poder ver onde é que tava. Poxa, contratava uma ferramenta que não tinha a rotina que o cliente queria. Por mais que aquilo significasse uma automação, uma conquista para a empresa dele, ainda assim, o processo era travado. Eu comecei a aplicar todo o meu conhecimento, como eu posso obedecer a rotina do meu cliente. Como a automação que eu ofereço entende a rotina do meu cliente e faz a rotina dele. E quando a gente descobriu isso, a gente conseguiu ter resultados fantásticos. Eu tenho alguns clientes, eu não vou citar o nome deles, só para você ter uma ideia. Vamos supor, um atendimento, uma fila que está congestionado. O problema não está no CRM que ele tem, o problema está no raciocínio de quem está atendendo. E como é que essa pessoa se comportava? Tinha que pegar uma pilha de ficha, olhar, digitar o código e aí entender. Então o CRM que ele estava usando precisava de um comando. O que a gente fez? Pega todas essas fichas, vamos cadastrar todo esse pessoal. A partir de agora, como é que a gente faz? A gente coloca um totem ali, o cliente vai chegar, o cliente vai fazer, e a gente começou a observar que a gente desafogou os gargalos iniciais, e aí tudo aquilo que ele havia contratado fez mais sentido para ele. A gente não tirou o valor fundamental de uma ferramenta essencial de mercado, mas a gente conseguiu agregar o valor daquelas ferramentas que a gente está colocando dentro da empresa dele, e ele entendeu, até mesmo porque as nossas ferramentas se integram. E aí, o interesse do cliente tá com a marca dele, tá com a identidade dele, tá com a rotina dele, tá com os resultados dele. Ele consegue acompanhar de qualquer lugar, ele pode controlar do celular dele, ele pode controlar de um tablet. Ele não tem problema nenhum em controlar de onde ele tá e fazer e gerenciar. E foi aí que a gente conseguiu o sucesso que a gente está oferecendo para você. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, deixa um comentário aqui. Se você está vendo no Instagram esse vídeo, é só me chamar no direct ou no link da minha bio aqui. E vai ser um prazer enorme fazer um diagnóstico para sua empresa. Muito obrigado.